Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de planejamento ambiental, que se relaciona aí com as cidades sustentáveis. Vou passar os slides aqui para a gente chegar no ponto que a gente vai continuar a nossa aula de hoje, do dia 31 de março de 2020, certo? E esse slide que eu apresento para vocês sobre as legislações e normativas aí sobre as cidades sustentáveis, que se relaciona e que determina os conceitos de sociedade e cidades sustentáveis, temos aí essa primeira legislação, que é da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa legislação é muito primordial e essencial para o desenvolvimento sustentável. Ela se relaciona com a finalidade de deslocamento de qualquer pessoa, né, tendo aí a igualdade da acessibilidade, o direito à mobilidade e acessibilidade com qualidade. Se relaciona aí com a gestão dos sistemas de mobilidade urbana, né, o planejamento de serviços, a infraestrutura, a malha viária, os sistemas de transporte e o formato de distribuição desses equipamentos urbanos. Né? Como que funciona? A gente estudou na temática de avaliação de impactos ambientais que os equipamentos urbanos estão dentro dos compartimentos socioambientais, no meio antrópico. Então, como que os equipamentos urbanos estão distribuídos? Todos têm acessibilidade, né? Porque acessibilidade é um conceito também bem amplo. Tem a ver com transporte público, tem a ver com redução de poluição, com oportunidades, com informação de qualidade e que te ajuda na rotina como cidadão. Tem a ver, a Política Nacional de Mobilidade também tem a ver com a redução de acidentes, com o congestionamento, né, com a distribuição dos estacionamentos. E tudo isso a gente pode pensar que tem a ver com qualidade de vida. Então, quando a gente fala de acessibilidade, por exemplo, ainda existem universidades aqui no Tocantins que não possuem aqueles aspectos de acessibilidade para pessoas com certa deficiência, né? Então, a gente vê a mobilidade dessas pessoas, bem como a infraestrutura, né, da malha viária ou de pedestres, certo? Então, a mobilidade urbana tem a ver com isso. E tem a ver também com o plano de arborização, né, que a gente vai falar um pouquinho aí mais à frente desse último tópico aí, que é o plano de arborização urbana de Palmas. Nesse link, vocês podem pesquisar. Tem o diagnóstico, tem o manual e tem o plano de arborização de Palmas, que foi feito em 2016. É bem interessante esse material, vocês podem olhar aí nesse link, tá? Para a gente ir conversando. Mas, dando continuidade, essa segunda legislação aí, de 2001, ela é nacional, ela se refere ao Estatuto das Cidades. Agora, claro, cada estado e cada município tem os seus respectivos estatutos. E isso se relaciona também com o plano diretor. Eu estou apresentando aqui para vocês que o plano diretor de Palmas ele foi revisto agora em 2017. Ele é de 2007, ou seja, depois de 10 anos foi feito, né, a revisão. E foi uma revisão participativa, o que dá o caráter de ser sustentável, certo? A legislação, essa lei complementar, número 155 aí, de 2007, que se relaciona com o plano diretor de Palmas aí, super debatido, super polêmico, conflituoso. Então, esses livros que eu coloquei para vocês são livros que foram publicados agora em 2017, 2016, que é Cidades Sustentáveis, Tocantins em Foco. Ele fala sobre Palmas, sobre Araguaína, né? E traz muitos detalhes. Eu coloquei aqui para vocês, para que vocês possam saber, né, da onde eu também tiro as referências e os estudos. Então, são bem atuais
aí essa equipe aí do laboratório chamado Labcidades da UFT. Eu faço parte do GT de Recursos Hídricos desse laboratório. Esse capítulo 11 aí é uma das interferências aí desse livro, falando sobre a regularização fundiária, né? Tantas áreas que a gente tem aí com a expansão do plano diretor, que se tornaram áreas do plano diretor, que foram incluídas, que não eram, e outras que são áreas mistas, porque são áreas que não são nem rurais e nem urbanas, né? Que é a expansão aí, por exemplo, desse setor de chácaras, no entorno aí do plano diretor, que também se torna aí bem polêmico aí. E também a definição de APP urbana, né, já que é demarcado em empreendimentos rurais as APPs, e as APPs dos rios urbanos, né, como, por exemplo, o córrego Brejo Comprido, que passa ali abaixo ali da nossa faculdade do Itope, ali naquela ponte, perto do Cesamar, vai até lá em cima, né, ali perto da UFT também, perto da Orla, certo? Então, como fica essa demarcação, né? Então, no plano diretor traz tudo isso e traz também as polêmicas e os encaminhamentos para uma nova revisão. Esse outro livro é, de fato, a explanação sobre o plano diretor mesmo, né? Sustentável de Palmas, chama Palmas Participa, tá? É um livro também desse mesmo laboratório de pesquisa da UFT, que integra aí vários pesquisadores de outras universidades. E esse capítulo 8 aí, ele está falando sobre a arborização de Palmas, aquele estudo que eu apresentei no primeiro slide, falando sobre o plano de arborização, que eu falei para vocês na aula de ontem. Arborização é diferente de paisagismo, né? Porque o paisagismo, ele é para fins de visualização, de organização. Também tem uma finalidade positiva. Contudo, quando Palmas foi feita, vamos dizer assim, né, há 30 anos aí atrás, ela foi desmatada para se fazer a infraestrutura da malha viária, dos jardins e desse projeto de cidade planejada. E foram perdidas muitas árvores, que hoje em dia estão sendo, de forma gradativa, incorporadas novamente no ecossistema urbano. Por quê? Porque elas realmente fazem a função ecológica, né, de reduzir clima, a parte de biomassa, de reduzir poluição, pelo trabalho de fotossíntese e outras funções ecológicas e ambientais. Porque o paisagismo, eles são espécies exóticas. Por exemplo, a palmeira, né? As palmeiras que são colocadas nos jardins e nos canteiros centrais de Palmas. Elas são espécies exóticas, né? E são bem caras para se comprar. Tem palmeira aí que gira em torno aí de 17 mil reais, às vezes tem palmeiras de 40 mil reais, uma unidade, né? Um indivíduo, que a gente chama. Então, assim, por que não deixar as espécies nativas que produzem uma sombra bem expressiva, além de atrair animais, né? Fomentar toda a polinização feita pelas aves e insetos, além das sombras. Então, assim, são conceitos sustentáveis que estão sendo revistos e incorporados. E o plano de arborização de Palmas traz tudo isso. Depois vocês podem entrar lá no linkzinho para vocês olharem, tá? Outro capítulo também fala aqui sobre esse quebra-cabeça conflituoso do processo, né, de uso e ocupação do solo de Palmas em relação à verticalização e horizontalização. Tantas áreas verdes que não são ocupadas ou estão há muito tempo para serem vendidas ou para serem locadas ou arrendadas, né, talvez, pelo motivo da especulação imobiliária e que poderiam estar sendo ocupadas, né, tem áreas públicas além de privadas, ao invés da verticalização, de fato, né? Então foi um tema aí também bem debatido no ano de 2017. Gente, esse programa Cidades Sustentáveis,
é um programa de São Paulo, certo? Ele apresenta 12 eixos aí, que fundamentam o programa. O Tocantins ainda não está incluído nesse mapa, mas é por falta de realmente enviar os dados para lá. Mas é um modelo que todas as cidades podem seguir para a gestão da sustentabilidade mesmo. E a forma, né, de mobilidade, de consumo, todos os serviços e todas as ações que indicam, né, os conceitos e a expressividade de uma cidade sustentável.